poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam o voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, um maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava ali. Olá, meus amores. Espero que vocês estejam bem. Eu vim aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre poema, sobre a poética. Nós começamos essa conversa em nossa última aula e eu resolvi trazer mais alguns textos para a gente se maravilhar, se deleitar, porque o poema é isso. E eu comecei com um dos meus poetas preferidos, um dos. Vocês vão ver outros ao longo dessa aula. Mário Quintana era um escritor, um jornalista gaúcho, falecido há alguns anos já. Quintana tinha, para mim, o poder de enxergar além das coisas, além do óbvio. O poeta é um pouco isso. O poeta é aquele que fala do que está aí e que faz a gente enxergar tudo de uma outra maneira, faz a gente perceber as coisas de uma outra maneira. Talvez seja essa uma das melhores características do poeta, do poema. E Quintana fazia muito isso. Mostrava pra gente como cada detalhezinho do cotidiano merecia uma atenção, merecia ser visto, enxergado de diversas maneiras. E aí, para nossa conversa, eu vou iniciar dando a definição de dois outros termos que costumam provocar uma certa confusão para as pessoas quando falam de poema, poesia, o que é, qual a diferença, o que é um, o que é outro. Então, para saber exatamente do que a gente está falando. E aí, para começar, eu trouxe uma divisão que você encontra facilmente na internet, coloquei inclusive a fonte aqui para vocês, transcrevi exatamente da maneira como está no site, e eu coloquei dois termos. Não que estes sejam os únicos termos relacionados a poema, e não que estes englobam tudo que a gente precisa saber. Não. Na verdade, eles estão bem resumidos, eles estão bem definidos, porque nós estamos começando os nossos estudos a respeito da literatura, da escrita e da leitura. Então, vocês vão perceber ao longo das séries do Ensino Fundamental 2 de vocês, e mais ainda ao longo do ensino médio, vocês vão perceber que esse é um espaço muito amplo, muito diverso. E que agora, no 6º ano, nós não daríamos conta de tudo. Então, vamos dando conta de uma coisa de cada vez, certo? De início, vamos dar conta dessas estruturas: poema, poesia e prosa. Estruturas básicas que nós vamos precisar, estruturas que nós já lidamos com elas ao longo dos textos que a gente encontra na escola e fora da escola. Pois bem, o que é a poesia? Apesar de muitos acharem que poesia é um gênero literário, na verdade, esse termo se refere a uma expressão artística, uma forma de manifestação de sentimentos. Por isso, não há nenhum padrão que imponha o seu significado. Ela pode estar presente em textos, esculturas, músicas ou até mesmo em quadros. Qualquer forma de arte é poesia. Qualquer forma de arte. Manifestação de sentimentos.
Isso é poesia. Vou repetir. Qualquer forma de arte. Então, eu encontro a poesia na escultura, na pintura, na fotografia, na música, enfim, numa cena do cotidiano. Eu posso olhar uma cena pela minha janela e encontrar poesia naquela cena. Porque a poesia é uma forma de manifestação de sentimentos. Certo? E aí, essa manifestação, como a gente acabou de ver, pode vir de maneiras diferentes. Por hora, então, por que por hora? Hoje não vamos tratar de textos, de esculturas, de música, não. Por hora, vamos tratar do poema. E aí, em uma oposição, vamos associá-lo com a prosa para poder entendermos melhor. O que é a prosa? A prosa é a expressão natural da linguagem escrita ou falada. Não está sujeita a um ritmo nem a rima, nem verso, nem a número de sílabas. Não está sujeita. É mais utilizada na linguagem do cotidiano e quando se quer expressar o pensamento racional. Prosa é o nome que se dá à forma de um texto escrito em parágrafos. São exemplos de prosa o romance, o conto, a novela, a crônica. Pois bem, expressão da linguagem do cotidiano, essa linguagem corrida que a gente faz, que quando a gente conversa, a gente vai emendando uma fala na outra, essa linguagem desse jeito, corrida, que flui. Isso é a prosa, em textos divididas em parágrafos. É por isso que daqui a uns anos, enfim, não sabemos como vai estar tudo até lá. Pois bem, se hoje vocês pegarem uma das provas mais faladas e mais temidas que existem, a prova de redação do Enem, e você der uma olhadinha no enunciado, você vai ver o seguinte, lá vem escrito assim, produza um texto em prosa. Então, lá no Enem, no final do meu ensino médio, não preciso me preocupar com isso agora, no final do meu ensino médio, eu sei que eu terei que escrever um texto em prosa, dividido em parágrafos, certo? Essa é a diferença. Nós já lidamos com a prosa no nosso dia a dia? Sim, na escola, inclusive, lendo fábula, conto, crônica. A gente até costuma fazer uma leitura e dividir assim, não é? Fulano lê um parágrafo, cicrano lê o outro parágrafo e a gente vai seguindo. Pois bem, esse texto dividido em parágrafos é um texto em prosa. Porém, o nosso foco é o poema. E aí, a gente vai para o significado da palavra poema. A palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. Ou seja, não é uma coisa jogada, não é algo de qualquer maneira. É uma estrutura pensada. Então, eu vou ter a poesia. Sim, eu tenho a poesia no poema porque eu tenho ali a manifestação do meu sentimento. Qualquer que seja esse meu sentimento. Eu tenho ali uma manifestação e eu vou trabalhar a estrutura do meu texto para que ele transmita o meu sentimento da maneira que eu quero. Então, eu tenho a poesia, a manifestação do sentimento, e eu tenho a estrutura, que é o poema, feito, criado, composto, de maneira pensada, com uma intenção. Pois bem, se eu for fazer então um poema, eu vou pensar em tudo isso. Que sentimento eu quero transmitir e como eu quero transmitir esse poema. Da mesma forma, se eu vou ler um poema, eu também tenho que pensar. Porque se eu preciso interpretar um poema lá na minha apostila, numa avaliação, onde quer que seja, se eu preciso interpretar um poema, eu tenho que pensar sim. Porque o autor tinha uma intenção ao escolher aquela estrutura. Então, eu não posso ignorar aquela estrutura, fingir que ela está ali por acaso. Não.
ela é pensada. E assim, para nossa conversa de hoje, que é uma conversa simples, é mais uma continuação do que a gente viu na nossa última aula. E ela também não vai parar por aqui. Nós vamos falar de poema em outras aulas, ao vivo ou não. Vamos falar de poema ainda. Hoje aqui é mais um bate-papo para a gente ver umas formas diferentes. Então, agora eu vou mostrar para vocês alguns poemas. Alguns poemas de estrutura fixa e alguns poemas de estrutura não fixa. Alguns exemplos apenas. A aula de hoje, então, é sobre exemplos de poema. De forma fixa, nós temos aqueles que não vão mudar. Um grande exemplo de poema de forma fixa são os sonetos. Os sonetos, e aí a gente vai começar por um aqui, do Vinícius de Moraes. O soneto é o seguinte, ele tem uma estrutura fixa. Todo o soneto é dividido dessa maneira que está aí aparecendo para vocês. Vamos lembrar bem, verso é cada linha do poema. Verso, cada linha do poema. Estrofe é um conjuntinho de versos. Então, este poema aqui possui 4 estrofes, 4 bloquinhos. Reparem que os 2 primeiros bloquinhos, as 2 primeiras estrofes, possuem 4 versos cada uma. As 2 últimas estrofes possuem 3 versos cada uma. Essa é a estrutura fixa de um soneto. Todas as vezes que você ouvir isto é um soneto, você sabe que a divisão vai ser feita exatamente dessa maneira. 4, 4, 3, 3. Isto é um soneto. O Vinícius de Moraes, nosso poetinha, Vinícius era chamado assim, poetinha, fazia música, parceiro de Tom Jobim. Vinícius escreveu muitos sonetos, muitos. E eu trouxe um que fala do amigo. Por que eu escolhi este? Eu gosto mais dele? Difícil dizer dentro da literatura de Vinícius de Moraes qual a que eu goste mais. Eu trouxe este porque eu acho que é um bom momento da gente pensar nos nossos amigos, né? Estamos obrigatoriamente tendo que ficar afastados deles fisicamente, porque a gente tem, felizmente, hoje outros meios de nos mantermos próximos dos nossos amigos, mas fisicamente não. Mas em breve a gente vai estar ali na sala de aula com os nossos amigos, trocando as nossas histórias nas aulas de redação, não é? E por isso eu trouxe o soneto do amigo, para a gente lembrar daqueles momentos que nós tivemos na sala de aula. E para a gente suportar um pouquinho essa distância até nos encontrarmos novamente. Pois bem, soneto do amigo. Enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que ressurge no outro o velho amigo, nunca perdido, sempre reencontrado. É bom sentá-lo novamente ao lado. Vai ser bom, né? Sentar novamente ao lado do colega. Com olhos que contêm o olhar antigo, sempre comigo um pouco atribulado e como sempre singular comigo. Um bicho igual a mim, simples e humano, sabendo se mover e comover, e a disfarçar com meu próprio engano. O amigo, um ser que a vida não explica, que só se vai ao ver outro nascer, e o espelho da minha alma multiplica. Vinícius de Moraes. Que a gente, em breve, encontre fisicamente os nossos amigos. E aí, a gente parte para uma outra estrutura, também estrutura fixa, Fernando Pessoa. E veja o que ele disse. Fernando Pessoa disse que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras, que de verdade sente. E os que leem o que escreve, da dor lida sentem bem.
não as duas que ele teve, mas só a que ele não tem. E assim nas calhas da roda gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. E passamos então para Leminski. Falei para vocês sobre Leminski na nossa aula. Falei sobre ele porque nós vimos ali durante a aula alguns poemas com uma estrutura mais concreta. E aí apareciam alguns poemas de Leminski. Leminski brincava muito com as palavras, muito. E Leminski disse o seguinte: você para a fim de ver o que te espera. Só uma nuvem te separa das estrelas. Leminski. Paulo Leminski. Pois bem, eu trouxe uma quantidade um pouquinho maior de textos não concretos, porque nós chegamos a ver textos concretos na nossa aula. Os textos concretos são daquela estrutura não fixa. Lembra da divisão que estava ali atrás? Estrutura fixa e estrutura não fixa. Por que estrutura não fixa? Bom, um exemplo de poema de estrutura fixa é o soneto. Então, todas as vezes em que eu encontrar um soneto, ele vai ter aquela divisão que eu mostrei para vocês, 4, 4, 3, 3. O poema de estrutura não fixa, ele vai ter a divisão que interessa a mim naquele momento, que interessa a mim naquela escrita, naquele conteúdo aí. E eu tenho aqui um outro poema de estrutura não fixa. Reparem que ele tem a forma de uma ampulheta, aquele aparelhinho de madeira, ferro, enfim, tem materiais diferentes, não é? Mas que a gente fica virando e a areia fica passando de uma parte para outra para medir o tempo. Todo mundo já viu uma ampulheta, não é? Então, a ampulheta ela é usada para medir o tempo. E aí, o que o autor fez? Colocou as palavras em forma de uma ampulheta e disse o seguinte: aliás, começo a ler ali do lado. Aliás, o tempo não cura nada. O tempo apenas tira o incurável do centro das atenções. É a parte da cura, o desejo de ser curado. O tempo não cura tudo. Opinião dele, sentimento dele, é a manifestação do sentimento deste poeta, nessa forma de poema. E aí repare as palavrinhas que estão passando ali. Minuto, relógio, pulso, agora, ano, vida, tempo, decepção. Olha que construção mais interessante, não é? Olha que maneira criativa de apresentar para a gente a opinião que ele tem a respeito do tempo e da capacidade do tempo curar. A gente pode concordar ou não com ele. A gente não precisa também concordar com todos os poemas, com o conteúdo de todos os poemas, né? A gente não precisa. Mas a gente pode se admirar e se deliciar com a estrutura de diversos poemas. Então, como essa conversa nossa é hoje bem curtinha, eu vou encerrar com Guimarães Rosa. Guimarães, uma delícia de texto, gente. E aí é um poema para dar uma incentivada pra gente, para dar uma força pra gente nesses dias de loucura que a gente tem passado. São dias de loucura, né? Mas eles vão passar. E aí, o Guimarães Rosa, que nem sabia, não sabia sobre pandemia, não sabia sobre Covid, não sabia sobre distanciamento social, não sabia nada sobre as aulas suspensas, ele não sabia nada disso. E lá atrás, há muito tempo, ele falou essas palavras que servem ainda hoje. Essa é uma grande característica da literatura. Ela é atemporal. Ela serve para todo momento. E o Guimarães, lá atrás, deixou um recadinho. O recadinho sobre o correr da vida. E falou o seguinte: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Ela esquenta e esfria. Ela aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.
A vida quer coragem da gente. E a gente vai ter muita coragem para poder se encontrar em breve e para poder ler muita poesia ali na nossa sala de aula, que é um ambiente mais gostoso para a gente, não é? Então, meus amores, fiquem bem, cuidem-se, cuidem dos seus e a gente se encontra em breve, tá certo? Um beijo grande para todos vocês.